Vamos lá. Aqui vamos fazer a correção. Correção da PO, de Física 1 do quarto bimestre, terceiro do ensino médio, última prova da vida de vocês no Darwin. Que beleza, hein, pessoal? Tentei fazer o mais facinho possível com os conceitos importantes necessários. Então aqui a gente vai abordar espelhos planos, esféricos e lentes esféricas. Bom, um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B ao ser refletido por um espelho horizontal sobre a semirreta DE da figura abaixo, estando todos os pontos no mesmo plano vertical, determine a distância percorrida pela luz entre a lanterna A e o ponto B por reflexão no espelho. Então, o que aqui acontece? A lanterna, ela emite a luz, ela bate no espelho, reflete e vai para o ponto B. É como se a lanterna tivesse sido eh, reproduzida, né, dentro do espelho e fizesse uma propagação retilínea da luz, porque é um dos princípios da óptica geométrica. Então, por exemplo, como aqui no trecho AD tem 1 metro, a gente tem que prolongar 1 metro e colocar um A' aqui, como se fosse uma lanterna virtual. Deixa eu melhorar aqui que ficou feio demais. Aqui vai ter um A', esse ponto aqui que tem 1 metro. Depois, em linha reta, desenhar uma reta. Desse ponto A' até o ponto B, a gente tem que a projeção da luz. Aqui. Essa reta aí que a gente tem que descobrir, essa linha aí. Então, o que que acontece? Se a gente for, né, ela bate aqui, né, a luz vem, ela bate aqui, reflete, vai para lá. Mas se eu calcular essa linhazinha mais alinhadinha que eu coloquei, é a resposta do exercício. A gente fecha aqui, ó, e tem um triângulo retângulo aqui embaixo. Lembrando que aqui vale 1 metro. A medida BE vale 2 metros. Então aqui eu tenho 3 metros. E a medida DE vale 4 metros. E adivinha se não deu um triângulo 3, 4, 5? Onde aqui fica a medida x que eu quero descobrir? Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x é igual a 5 metros. Ok? Bem tranquilinho assim. Exercício 2. O raio de curvatura de um espelho côncavo é de 20 centímetros. À sua frente, situado perpendicularmente ao eixo principal e a 15 centímetros do seu vértice, está um objeto. Um objeto. Determine a natureza da imagem, real ou virtual, direita ou invertida, maior, menor ou igual, formado por esse espelho através da determinação da posição da imagem e do aumento linear. Então, o que que acontece? Para você descobrir a distância focal de um espelho, você pode ter sinal mais ou sinal menos o raio dividido por 2. Mas como ele é um espelho côncavo, como é um espelho côncavo, o sinal é mais. Então a gente vai colocar mais 20 por 2. Ele tem uma distância focal de mais 10 centímetros. Beleza. Aí ele fala que é colocado um objeto 15 centímetros do vértice. Então, essa é a distância do objeto P, 15 centímetros. E para determinar a natureza da imagem, você precisa do P' e do aumento linear. Se o P' der positivo, a imagem é real. Se o P' der negativo, a imagem é virtual. Se o valor da letra A do aumento linear transversal der positivo, ela é direita, negativo, invertida. Se ele for maior, sem sinal. Se a letrinha A for maior que 1, a imagem é maior. Se ela for igual a 1, a imagem é igual. Se for menor que 1, a imagem é menor. Então, a gente precisa calcular o P' e o aumento linear. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E para outra, o aumento linear é F, F menos P. Então, as respostas eram independentes. Então, 1 sobre a distância focal, que vale 10, é igual a 1 sobre 15
mais 1 sobre P'. Opa, P quadrado não, P'. Então fica 1 sobre 10 menos 1 sobre 15 é igual a 1 sobre P'. Então ficou, fazendo um MMC, isso aqui fica lá 150, vamos supor. Ctrl Z, 150. 150 aqui fica 15 menos 10. É igual a 1 sobre P'. Então aqui ficou 5 sobre 150. Então, P' igual a 150 sobre 5, que é igual a 3 centímetros. Então, coloca aqui 3 centímetros. E o aumento linear me deu positivo. E o aumento linear é igual à distância focal de 10, 10 menos 15. Então, o aumento linear fica 10 sobre menos 5. Então, o aumento linear é igual a menos 2. Menos 2. Bom, então, como o P' é positivo, a imagem é real. Então, a imagem real, porque o P' ficou positivo, é uma imagem invertida, porque o A é negativo, e ela é invertida, e sem sinal, ela é 2 e 2 é maior que um. Então, ela é uma imagem maior, porque o A em módulo é maior do que um, tá bom? Então, isso serve também para lentes esféricas e a gente aqui trabalhou com espelho, espelho do tipo côncavo. Questão 3 vai falar de refração. Ó, eu deixei a equação aqui embaixo, lei de Snell. Lei de Snell. Esse gráfico ele dá o seno de R nessa linha, né, nesse eixo, e o seno de I nesse eixo aqui. Então vamos ver. A luz parece estar vindo do líquido, então esse aqui é o N1, e esse aqui é o ângulo I, né? E esse aqui é o N2, e esse aqui é o ângulo R. Um raio de luz monocromática se propaga em um certo líquido para o ar, N igual a 1. Em experiências sucessivas, mediu-se o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tendo sido obtido o gráfico correspondência nos ângulos. Determine o índice de refração do líquido. O índice de refração é N1. Então fica N1 vezes o seno do I é igual ao N2 vezes o seno do R. Então, o N1 que eu quero descobrir. Aí você escolhe, né? Aqui estava mais fácil pegar o seno do R igual a 1 com o seno do I 0,75. Então fica 0,75 igual a 1 vezes 1. Então, N1 é igual a 1 sobre 0,75. Isso aqui deu 100 por 75. 100 por 75 são. hum, hum, Deixa eu pensar aqui como é que eu escrevo. Isso aqui vai dar 4 terços. 100 por 75. 100 por 75 só para não. Isso mesmo. Aqui vai dar 4 terços. Ou pode escrever N1 igual a 1,33. Pode ser assim ou assim. 4 terços também tá bom. Beleza? Então, era só a aplicação da equação conforme os dados do exercício. Esse aqui, ele é um exercício de
reflexão total. Então, uma placa com a palavra física pintada foi presa no centro de uma boia de raio igual a 3 metros. Esse aqui é o raio. Colocada para flutuar sobre um líquido com índice de refração 5 terços. 5 terços. Como mostra a figura, uma pessoa colocada fora do líquido não conseguirá ler completamente a palavra pintada na placa devido à presença da boia e também devido ao fenômeno da reflexão total da luz. Adotando o índice de refração do ar igual a 1, determine o trecho da placa que poderá ser visto. Poderá ser visto pela pessoa fora. Quer dizer, para a pessoa enxergar a placa do lado de fora, a luz tem que sair da água para do líquido, quer dizer, do líquido para o ar. Então tem que refratar. Ah, justifique claramente sua resposta. Então o que acontece? Vamos supor que seja aqui, ó, tá? Vamos supor que a luz está saindo no limite aqui, no limite. Aqui está a reta normal. Então aqui está acontecendo a refração. A pessoa está enxergando a placa, está enxergando a placa aqui, ó. Esse aqui vai ser o ângulo de incidência e esse vai ser o ângulo de refração, tá? Só que essa incidência ela vai estar no limite da incidência. E a gente sabe que pela lei da reflexão total, o seno do ângulo limite é igual ao n menor, ficou bem ruinzinho, né? N menor dividido pelo n maior. O n menor é 1 e o maior é 5 terços. Então, o seno do ângulo limite é igual a 3 quintos. Beleza. Mas esse ângulo limite, se você for ver, oposto pelo vértice, ele está aqui, ó. Tudo porque a gente tem que descobrir qual parte, né, que a gente enxerga, né, x. Mas eu vou primeiro achar um valor y, a parte que eu não enxergo, esse cateto y aqui. Se eu descontar o y do x, a gente sabe que é 1 metro cada letra, eu consigo descobrir o que eu vejo. E aí, eu tenho agora olhar esse triângulo, onde eu tenho 3 no cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Como eu tenho o seno de L, é o cateto oposto pela hipotenusa. E o cateto oposto, o seno de L são 3 quintos, e o cateto oposto de raio 3 por hipotenusa. Então, minha hipotenusa é igual a 5 metros. 5 metros. E a gente caiu de novo num triângulo 3, 4, 5, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado, no caso é o raio, né? No caso ali seria o raio ao quadrado oposto, mais o cateto adjacente y ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, o y ficou igual a 4 metros. 4 metros tem que ser 1, 2, 3, 4. Então, a palavra física, cada letrinha tem 1 metro, então você não enxerga 4 metros, você enxerga 2 metros. Então, a resposta é que você enxerga a letra C e a letra A. Só o K, 2 metros. Beleza? Determine o trecho da placa que poderá ser visto pela pessoa fora. O trecho é o C e o A. Beleza? Vamos lá, exercício 4. Vamos falar de lentes. Lentes do tipo convergente ou divergente. Um projetor rudimentar confeccionado por uma lente convergente tem o objetivo de formar uma imagem real aumentada de um slide. Quando esse slide é colocado próximo ao foco da lente e fortemente iluminado, produz-se uma imagem real
que poderá ser projetado a uma tela, conforme mostrado na figura. Sabendo-se que a distância focal da lente é de 5 centímetros, como ela é convergente, é positivo 5, né? Esse sinal que você tem que escolher, convergente. E o slide é colocado a 6, né? O slide, ele é P. P igual a 6 centímetros. Ele é objeto. P igual a 6 centímetros. A posição em que deve ser colocada a tela. A tela é P'. Então, a gente tem que descobrir a distância P'. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre a distância focal, 5. É 1 sobre a distância do objeto, que é 6, mais 1 sobre P'. Então, fica 1 por 5 menos 1 por 6 é igual a 1 sobre P'. Aqui o MMC é 30, fica 6 menos 5, 1 P'. Fica 1 sobre 30, 1 P', P' 30 centímetros. Tá ok? Agora, a ampliação lateral obtida da projeção. Aumento linear transversal. O aumento linear é a distância focal menos P. O aumento linear, distância focal 5, 5 menos 6. O aumento linear é igual a menos 5. Bem tranquilinho esse item aí, independente do outro, sem enroscar, tá bom? O último exercício, de 2 itens, A e B. De acordo com nossos estudos sobre a óptica da visão e seus problemas, leia atentamente o texto abaixo e responda. Aí ele fala um texto de Guimarães Rosa e ele fala para anotar verdadeiro ou falso e justificar as falsas. Pessoal, nós temos basicamente 3 problemas da visão importantes assim para vestibular: a miopia, a hipermetropia, a presbiopia. Ainda existe o astigmatismo e às vezes o estrabismo. Mas o mais importante é a miopia, que é uma epidemia mundial. São as pessoas que não enxergam de longe. Elas não enxergam de longe porque elas acostumam a olhar só objetos próximos, né? E geneticamente falando, o olho dessa pessoa, ele é alongado. Então, a imagem se forma antes da retina. E para corrigir esse problema, a gente coloca um óculos, uma lente divergente, faz uma divergência na luz e a retina recebe o ponto focal e a visão se torna nítida. Outro problema da visão também não tão comum, né, mas genético é a hipermetropia. A hipermetropia, a pessoa não enxerga o que está perto. E nesse caso, a questão é que o olho da pessoa ele é encurtado. E a distância focal, o ponto focal, né, do seu cristalino, que é a lente convergente natural do olho, ela se forma atrás da retina, né, o lugar onde a imagem deveria se formar no fundo do olho. E aí você usa uma lente convergente, que aumenta a convergência da imagem para que o foco fique em cima da retina. A resposta é sempre o foco em cima da retina. Esse é o problema da hipermetropia. A presbiopia, ela se adquire com o passar do tempo. Com a idade, os tecidos vão ficando mais secos, mais enrijecidos, e aí o cristalino tem menos capacidade de acomodação visual, que é fazer a focalização. Então, relaxado, ele enxerga de longe. E quando você traz o objeto próximo, ele enxerga mal. Seria aquela vista cansada de pessoas idosas ou braço curto, né? O cara tem que enxergar de longe. Então, a presbiopia é muito parecido com a hipermetropia, mas por motivos diferentes, tá? Também se usa lentes convergentes para focalizar a imagem na retina. E o astigmatismo é uma falta de esfericidade, como eu dizer, perfeição na esfericidade do cristalino. Então, a imagem, ela tem um eixo imperfeito. Então, imagens retilíneas, elas ficam distorcidas. Quase todo mundo tem um pouco de astigmatismo, tá?
O astigmatismo pode estar associado com qualquer um dos outros problemas da visão, tanto a miopia quanto a hipermetropia ou presbiopia, como quer. E o estrabismo é um desvio do eixo dos olhos, tá? Bom, aqui nesse caso, a miopia, letra primeiro item. A miopia é um defeito da visão que não permite a visão nítida de um objeto distante, verdadeiro, pois, estando os músculos ciliares relaxados, verdadeiro, o foco da imagem do olho está antes da retina, verdadeiro, portanto, formando a imagem de um objeto distante antes da retina, verdadeiro. A lente corretiva da miopia deve ser a divergente e um míope não precisa de lente de perto, verdadeiro. Ele não enxerga longe, mas ele enxerga perto, não precisa de óculos para perto. E o hipermétrope não precisa de óculos para enxergar longe, ele precisa de óculos para enxergar perto. A lente corretiva da hipermetropia é a convergente, verdadeiro, e a hipermetropia é o defeito da visão que não permite a visão nítida de um objeto próximo, pois estando os músculos ciliares contraídos, o foco da imagem, o foco da imagem do olho está depois da retina, formando a imagem de um objeto próximo depois da retina. Verdadeiro. Tudo verdadeiro aqui, tá bom? Então, um oftalmologista explica que os pais e professores devem estar atentos ao comportamento das crianças. Uma das dificuldades de aprendizagem pode ser explicada por defeitos da visão. Alguns defeitos da visão, como a hipermetropia e a miopia, são causados pela falta de esfericidade do olho. Com base no texto acima, a avergência de uma lente corretiva para cada caso, em cada caso é: para um olho hipermétrope, a correção, pessoal, da divergência do hipermétrope é 4 menos 1 sobre a distância do hipermétrope, mas tem que estar em metro, isso aqui. Então, a divergência fica igual a 4. Ele falou que aqui são 40 centímetros. Então, fica 4 menos 1 sobre 0,4. Isso aqui vai dar 4 menos 2,5. Menos 2,5. Então, a vergência fica igual a 1,5 dioptrias. E ela é positiva porque a lente é do tipo convergente. E o míope, né? A miopia, cálculo da vergência é menos 1 sobre a distância do hipermétrope. Desculpa, do míope, ponto distante. Então, a vergência do míope é 1 sobre 0,8. Tem que estar em metros, tá? Para dar dioptrias tem que estar em metros. Então, isso aqui fica 10 oitavos, menos 10 oitavos, 10 oitavos. Então, a vergência fica igual a 5 quartos, 1,25 dioptrias. Então, 10 oitavos ou 1,25. Deixa eu conferir aqui. Exatamente. Bem tranquilinho, bem sossegadinho. Meio ponto cada um. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi a correção dessa prova. Espero que tenham sido aprovados. Estou tentando aqui deixar bem claro aí para vocês que precisarem estudar. Continuem nesse caminho e, se precisar, procurem, tá ok? Falou, tchau.